E aí, pessoal, tudo bom? Estamos em quarentena em tempo de quaresma, na certeza de que Deus cuida de todas as coisas, refletindo sobre muitas delas, aprendendo novas coisas, certamente também tendo muitas dúvidas, anseios, medos, o que é totalmente legítimo. A fé cristã, ela não requer de nós uma perfeição, ela requer de nós uma continuidade de devoção radical a Jesus, totalmente entregues a perdermos a nossa própria vida para Ele, o autor e consumador da nossa fé, na certeza que Ele nos guia em pastos verdejantes ou também nos vales da sombra da morte. Se você está aqui ouvindo esse vídeo, essa pregação de hoje, eu quero te encorajar a saber que Deus, ele brota água do deserto, Deus nos faz andar sobre qualquer circunstância difícil e que Deus não perdeu o controle da história. E que certamente aquilo que devemos ter como âncora da nossa fé, esperança viva, é que Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e ele voltará. A nossa esperança é o Senhor que já reina sobre nós, o reino que já é chegado, mas que será totalmente completo quando Jesus retornar e a terra, todas as coisas serão restauradas, redimidas, tudo será novo e nós estaremos com Ele. Portanto, a nossa vida, ela não tem essa finitude que muitas vezes as crises podem apertar o nosso coração. Mas a nossa esperança é que a morte morreu na morte de Cristo, Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo e nós recebemos a vida dele e vivemos para ele por meio dele e queremos aproveitar essa quarentena para anunciarmos e proclamarmos do Senhor. Que você possa também ter essa ousadia em nome de Jesus. Estamos no Atos em Família, todos os dias lendo um capítulo de Atos, todos os dias cultuando ao Senhor nas nossas casas. Uma das coisas que eu ouvi de uma pessoa foi o seguinte: Pipe, todo dia tem culto, porque todo dia eu faço culto aqui em casa. E é verdade, a congregação, a reunião no domingo é a congregação de várias famílias, casas, pessoas que cultuam a Deus todos os dias. Então não perca isso de vista, que o culto continua. Nós estamos vivendo para Jesus, celebrando a Jesus, amando a Jesus e sendo transformados por Jesus. E o Atos de hoje é sobre o capítulo 10. O capítulo 10 e 11 são muito importantes nessa virada da igreja ali para os gentios e também para mostrar coisas essenciais sobre aquilo que toda a Bíblia já vem falando. Atos 9, nós vemos a conversão de Saulo, que era quem destroçava a igreja do Senhor, que estava buscando cartas para prender homens e mulheres, e o Senhor aparece para ele e pergunta: Saulo, por que me persegues? E logo depois vemos Pedro indo a Jope, onde ele cura e ressuscita uma mulher, Dorcas, Tábita, e ali permanece na casa de Simão, o curtidor. E é interessante iniciarmos assim porque Pedro foi a Jope. Estava na casa de um curtidor de couro, ou seja, na casa de um homem que trabalhava com animais mortos. O que já é um drama para os judeus. Porque Pedro não poderia se hospedar na casa de um homem que tinha contato com bichos mortos. Por isso, já é um entendimento de Pedro de que a salvação estava se abrindo, Deus estava alcançando os gentios, porque ele ouvira as histórias de Filipe. Ele estava e viu com os seus próprios olhos, quando ele, Pedro e João foram verificar. Impuseram as mãos e viram que a salvação também é para os gentios. Mas o capítulo 10 e 11 é essa alavanca que leva a igreja da dispersão de Jerusalém para anunciar
a boa nova de Jesus aos gentios. Mas Pedro estava em Jope, o que é uma coisa interessante, que é exatamente onde Jonas estava quando Deus o chama para pregar em Nínive. E Jonas vai para o outro lado, ele não quer ir, ele se recusa. Mas agora Pedro será chamado em Jope para pregar a um centurião italiano, um centurião romano, e ele obedece à chamada do Senhor. Se você não leu o capítulo 10, eu gostaria que você parasse o vídeo agora, lesse todo o capítulo 10, porque eu não vou ler-lo todo, porque ele se repete e a gente quer ganhar mais tempo em pontuar algumas coisas. Ok? Estou aqui com a Bíblia e eu vou, a partir dela, trazendo algumas coisas para você. Portanto, a primeira coisa delas, é importante vermos que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Ou seja, nós tínhamos ali a organização do exército romano, que tinha as legiões, que eram os destacamentos de 6.000 homens, mais ou menos, e que dentro de cada legião era dividido para que eles tivessem também a certeza, né, que todo o comando, treinamento, ordem, tudo chegasse. Então havia uma cultura militar muito forte. Eu tenho algumas pessoas que são dessa área, que vivem, que são do exército, e é impressionante o respeito que eles têm, a devoção que eles têm à hierarquia. E Cornélio era um homem que sabia o poder da hierarquia, das ordens, e ele era um centurião. Um centurião, então, dentro da legião, era um responsável por um destacamento de 100 homens. Ou seja, Cornélio liderava 100 homens em Cesareia. O que é Cesareia? Cesareia é a cidade mais importante para Roma dentro do destacamento, dentro da região da Judéia, dentro da região dos judeus. Era justamente ali que o poder, o epicentro do poder da região emanava. Então, era uma cidade maravilhosa, muito romana, que tinha algo assim lindo com mármore e tudo mais. E Cornélio era um homem importante dentro do exército. Mas a Bíblia diz que ele era um homem, junto com a sua família, piedoso e temente a Deus. O que nós temos que ver aqui? É uma coisa que já vem perguntar, olha, então ele já era um homem crente? Ele já era salvo? Não. Porque o próprio capítulo vai discorrer sobre a salvação de Cornélio e de sua família. Mas Cornélio era um homem que reconhecia no Deus de Israel o verdadeiro Deus. E ele era piedoso na questão de não ser um romano que olhava para os povos conquistados, no caso, os judeus e outros. Ele não olhava para as pessoas que participavam do seu destacamento do exército, porque depois que nós vemos Alexandre o Grande mudar a maneira como eles conquistavam as terras e, de fato, recebiam as pessoas nos seus exércitos, Roma recebia aqueles que eram conquistados e queriam jurar lealdade a César no seu exército. Então, provavelmente, esse Cornélio, ele liderava homens de áreas, de regiões, de nações diferentes. Por quê? Porque Roma conquistou várias nações e quem jurasse lealdade a Roma poderia fazer parte do exército, porque eram bons soldados, bons guerreiros. Então, essa piedade de Cornélio com as pessoas é muito interessante. O que me leva a pensar sobre as dúvidas que muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo assim, nossa, mas ele é um homem tão bom. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando ainda tínhamos essa coisa, né, de namorar, não namorar, escolher a esposa, e alguns amigos, amigas vinham, né, para a gente com essa ideia. Ah, ele é um homem tão bom, é trabalhador, ele só não é cristão.
A questão de que este homem era temente a Deus é uma graça de Deus, obviamente, mas não faz dele um homem que não precise da graça, do amor, do arrependimento, da fé em Jesus Cristo. Porque a Bíblia é muito clara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso não podemos perder de vista aqui que esse temente a Deus não coloca Cornélio numa posição diferente, assim como não colocou Pedro, não colocou João, não colocou Saulo, homens religiosos, não colocou, sabe, os religiosos da época, porque nós vamos ver que por todos os evangelhos, Jesus pega pesado com os religiosos, por quê? Porque eles se acham merecedores, eles se acham, por causa da circuncisão, povo da aliança, mas de fato são, mas não, isso não lhes garante a salvação. Por quê? Porque o cumprimento da lei, as escrituras apontam para Jesus Cristo como o Redentor de Israel, e Gênesis 12 nos mostra que esse é o descendente que abençoaria todas as nações da terra. Então, não podemos enxergar assim como se Cornélio já fosse um cristão, mas ele era um homem piedoso que já estava reconhecendo a ação da graça de Deus, estava sobre a vida dele, da família dele, e era um homem generoso. E nós temos várias pessoas assim na sociedade. Mas isso não nos excusa, isso não nos tira a responsabilidade de pregar o evangelho, porque Pedro, ao encontrar Cornélio, prega o evangelho. Mas durante o capítulo, Cornélio tem um sonho para que ele chame Pedro, que está na casa em Jope, de Simão, o curtidor de couro, porque as orações, as esmolas deles foram ouvidas. E Pedro vai, então esse Cornélio vai e manda os seus oficiais para buscar Pedro. Enquanto isso, Pedro também tem a visão. E esse é um ponto importante, porque se Pedro não tivesse recebido a revelação de Deus sobre a inclusão dos gentios na aliança, na fé, na salvação, Pedro não teria ido. Por isso, Pedro, no verso 9, ele sobe ao terraço para orar, o que é uma coisa interessante, porque ele sobe ao terraço não porque tinha algo místico, não porque tinha ali algum lugar para ele orar, não, porque no terraço das casas era o lugar mais calmo. Então, Pedro vai para um lugar calmo para orar. E isso é muito interessante, que a gente precisa de ter esses momentos de quietude, de solitude, para de fato orarmos a Deus. A gente precisa ter essa fome de nos separar em momentos do dia, ou em momento do dia, para orar ao Senhor. Pedro era um homem devoto, um homem que nunca deixou, sabe, de buscar, de orar, de fazer aquilo que era a fome dele, do coração dele. Então, quando Pedro estava orando e tendo fome, fome não aqui de Jesus, mas fome mesmo, queria uma refeição, então ele caiu num êxtase, ele viu o céu aberto e viu um lençol, e o lençol descia, e o anjo disse para ele: levante-se, Pedro, mata e come. E no verso 14, Pedro tem a reação de um judeu comum. Ele fala assim: não, Senhor, de forma nenhuma. Mas isso nos lembra em Pedro algo muito interessante, porque Pedro sempre foi um cara muito enérgico, ele sempre respondeu rápido, ele sempre foi assim, ou seja, ele já tinha tido experiências sobre isso. Mas ele falou assim: olha, jamais comi algo impuro e imundo. Ele falou assim: olha, eu não, isso é um teste, eu não vou fazer. Mas a voz lhe fala uma segunda vez: não chame impuro ao que Deus chamou puro. E o verso 16 é muito interessante na vida de Pedro, e aqui que Lucas deixa muito claro, porque fala assim: isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Irmãos, Pedro está recebendo uma mensagem de Deus, de que não é para fazer agora mais acepção de pessoas, porque a salvação é do descendente de Israel para todas as nações, que Jesus vem escolher um povo para si, para resgatar o seu povo de toda tribo, língua, raça e nação. Mas quantas vezes Pedro já havia experimentado nas Escrituras a experiência de ter alguma coisa 3 vezes?
Porque isso aconteceu 3 vezes. Porque para Pedro, essa coisa de acontecer 3 vezes é muito séria com ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro também, ele viu mais uma coisa 3 vezes, que eu anotei aqui na Bíblia. Ah, sim. Quando Jesus ressurreto volta a Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Portanto, quando isso acontece, é um sinal claro para Pedro de que é uma afirmação de Deus, é a vontade de Deus. Então, Pedro, refletindo no significado da visão, ele então recebe, vê que os homens enviados por Cornélio chegaram, e Pedro logo desce e recebe os homens. E mais uma coisa interessante também é que Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Se Pedro antes estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, Pedro agora faz mais uma ação que é contrária à cultura judaica. Porque Pedro não poderia estar na casa com gentios, Pedro não poderia comer com gentios, mas Pedro não apenas faz isso de estar na casa de Simão, mas Pedro recebe os convivas, recebe provavelmente romanos na casa deste homem e vive com eles, e senta à mesa com eles. Uma das coisas que o Evangelho ele nos mostra é que nós devemos nos assentar à mesa com qualquer pessoa, porque as pessoas são parte do alvo, são o alvo de Deus para a salvação, as pessoas são, sabe, aquilo que Jesus nos deu como alvo para a proclamação da sua boa nova. Por isso, que não exista no nosso coração nenhuma acepção de pessoas, que nós saibamos dialogar com qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer cultura, e que a nossa cultura brasileira, que o nosso status social, que aquilo que a gente valoriza, que isso seja quebrado pelo poder do Evangelho, como foi quebrado na vida de Pedro. Será que você valoriza as pessoas dentro de uma cultura, né, de mérito, de conquista, de valor, de status? Porque a grande verdade é que a gente faz assim mesmo. A gente muitas vezes dá muito mais valor para quem tem muito mais ascensão social, a gente dá muito mais valor para quem naquele momento tem mais status social, a gente dá muito mais valor, às vezes até aos pastores, dando a ele toda essa honra e tudo mais. Aí chega aquele irmãozinho lá, simples e tudo mais, a gente não dá tanta bola. Irmãos, o evangelho é para todo mundo. Nesse sentido de que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele está operando a graça dele naqueles que Ele quer, mas de todos os povos. E Pedro entende isso. Então, quando Pedro vai à casa de Cornélio, então, e algo interessante é que Cornélio, ao mandar chamar, ele não fica sozinho em casa, ele chama todo mundo. Ele quer que todo mundo participe, ou seja, Cornélio os esperava, no verso 24, com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cornélio estava ali já como um homem evangelista, porque ele sabia, porque o anjo havia falado que o homem qual ele chamaria iria trazer a resposta. Então, conversando com ele, no verso 27, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandam buscar? Cornélio, então, responde, explica a visão e diz no verso 33, agora estamos aqui todos na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Mais uma vez, lembrando então que Deus, pela sua graça, atuando na vida de Cornélio, um romano, um italiano, ele atrai a partir de uma visão, manda chamar Pedro, e agora Pedro vai dar o evangelho da salvação a essa família, a essa casa. E o verso 34 diz, então Pedro começou a falar.
Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E ele segue, e no verso 39, não, no verso 38, ele vai falar: olha, sabem vocês o que aconteceu na Judéia e na Galiléia depois do batismo de João? Verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos aqueles que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunho de tudo que ele fez na terra dos judeus. E em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam no madeiro. Depois Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele, depois de que ressuscitou dos mortos. Pedro anuncia o evangelho a Cornélio. E uma das coisas que nós temos que ter essa ousadia é justamente anunciarmos o evangelho e a palavra apostólica. Porque Pedro aqui não está inventando moda. Pedro está dizendo e está falando algo que ele era testemunha ocular. E nós sabemos disso e nós recebemos essa palavra porque Pedro foi designado por Jesus como testemunha angular e ele é inspirado por Deus, foi inspirado por Deus para nos deixar a mensagem, proclamar a mensagem, espalhar essa mensagem que chegou até nós pela palavra dos profetas e dos apóstolos. Por isso, é interessante reafirmar mais uma vez: pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Muitas vezes nós temos o costume de ouvir as pessoas, de buscar ouvir as pessoas. Nós somos um povo que atrai, né, as pessoas, elas pedem a nós, né, assim, tudo mais, ore por mim, ore por mim. E a gente tem essa vergonha de anunciar o que Pedro anuncia a um homem que estava pronto para receber o Evangelho. E ele anuncia a morte e ressurreição. Ele anuncia fatos históricos. Ele não expõe a Cornélio uma ideologia, uma filosofia. Ele expõe o fato de que Deus veio até nós, de que Jesus é o Verbo encarnado, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do ser de Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele se fez homem, não julgou o fato de ser Deus algo que ele deveria se apegar, antes se humilhou. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e hoje nós temos a vida justamente pelo poder do Espírito Santo. Então, é importante que você saiba que o Evangelho não está preso a nenhum status, a nenhuma raça, a nenhuma nação. Ele vem a partir dos judeus para abençoar todas as nações. Jesus Cristo é o descendente. Mas uma coisa acontece aqui que é muito interessante, porque até então as pessoas que recebiam o Espírito Santo até esse momento de Atos receberam por imposição de mãos dos apóstolos. Aqui não. Aqui as pessoas começam a receber o Espírito Santo sem a ação de ninguém. Aqui nós chamamos do Pentecoste gentílico. No verso 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Ou seja, aqui é a confirmação, é o selo de Deus, de que o Espírito Santo é o penhor, não é verdade? Paulo diz isso em Efésios. O Espírito Santo é derramado sobre aquela casa, sem ação nenhuma de judeus, sem a imposição de mãos de Pedro, para confirmar a ação de Deus, e para confirmar que a salvação havia ocorrido, que Deus aceita aquele povo e que Deus está com aquele povo. Uma das coisas que nós temos que entender é que
O Espírito Santo é justamente aquele que nos dá essa capacidade de viver a vida com Jesus. Ele nos dá a capacidade de testemunho, de transformação. É Ele quem faz, é Ele que opera, é Ele quem nos transforma. Por isso que de fato você dê vazão, lugar, que você deixe que a sua vida seja totalmente dominada pelo Espírito Santo, buscando as coisas do Espírito. E ele fala aqui que eles ouviam aqui falando em línguas, exaltando a Deus. A questão do texto é que muitas pessoas pegam esse texto para falar do dom de línguas, mas o texto não tem esse propósito. O propósito aqui é para mostrar, assim como em Pentecoste, que Deus está derramando do seu Espírito, está salvando o povo de toda tribo, língua, raça e nação. Logo em seguida, Pedro então batiza a casa de Cornélio e o capítulo termina e nós vamos no próximo vídeo para o 11. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida, sobre a forma que você se relaciona, sobre a sua ousadia de pregar a palavra de Deus e também sobre a sua generosidade para com o povo de Deus e para com as pessoas à sua volta. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, a sua generosidade contará muito. Não espere dos outros o que você pode fazer. Uma vez eu ouvi alguém que vem e fala assim: Pipe, eu não faço porque eu não posso fazer por todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Faça por um o que você gostaria de fazer por todos. Porque se cada um fizer por um, nós alcançaremos todas as pessoas pelo poder de Deus, em nome de Jesus, sendo generosos e vendo a ação de Deus na nossa vizinhança. Deus te abençoe, eu oro sobre a sua vida e que você possa continuar cultuando a Deus com a sua casa, em nome de Jesus. Um abraço.